Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Fazendo uma imitação aí da introdução do professor Francisco Menezes do Supremo Cast. Já é tradição no nosso sábado falarmos sobre direito penal e hoje vamos dar continuidade à teoria do crime. Vamos retomar do ponto de onde nós paramos na semana passada, mais precisamente na parte da relevância da omissão. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Vamos lá, teoria do crime, parte 5 do nosso vídeo. Meus caros, quando nós trabalhamos a parte da conduta, nós vimos que ela representa uma ação ou omissão humana, lembram? Pois bem, quando falamos em crimes que se realizam mediante omissão, pensamos em crimes omissivos. Os crimes omissivos, eles se dividem em próprios e impróprios. Os crimes omissivos próprios, também chamados de puros, tá? Não pressupõem a produção de um resultado naturalístico. Por isso não falamos em nexo causal em relação a eles. Eles são praticados mediante uma conduta omissiva, um deixar de agir ou uma conduta negativa. O legislador, ele exige um comportamento que deve ser realizado pelo agente. Ao deixar de realizar o comportamento descrito no tipo, comete-se a infração penal. Como exemplo de crime omissivo próprio, logo vem à nossa mente o delito de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Qual é a ordem emanada do legislador nesse caso? O legislador diz assim: ei, você, preste assistência a essa pessoa que está precisando. Logo, quando o agente, podendo fazer sem risco pessoal, ele deixa de cumprir o que o legislador impõe, que é prestar assistência, comete então o crime de omissão de socorro. Entendido? Ocorre que, além dos crimes omissivos próprios, nós temos os crimes omissivos impróprios, também chamados de crimes comissivos por omissão. Que são aqueles casos em que o tipo penal ele vai prever uma ação, uma conduta positiva, mas a omissão do agente que devia e podia agir, que é a figura do garantidor ou garante, consome o crime. Como assim, Paulo? Explique isso aí melhor, que ficou muito vago. Claro, meu amigo, você é quem manda. Larga teu celular, sai do Instagram e olha pra cá. Falei até Instagram, né? Que estraga a pessoa. Existem situações onde a lei determina à pessoa do garantidor o dever de agir para evitar o resultado. Se nessas hipóteses previstas em lei, o garantidor podendo não agir, ele responde como se ele mesmo tivesse produzido o crime ocorrido. Quer ver um exemplo? O policial avista um roubo sendo praticado e nada faz para impedir. Ele vai responder pelo crime de roubo, na forma omissiva imprópria. O que pensou o legislador aqui? Ora, se a pessoa tivesse agido, certamente o resultado não teria ocorrido, ou pelo menos poderia ter a chance de não ter ocorrido. Logo, ao se omitir e nada fazer, aquela pessoa acabou se tornando culpada pelo delito produzido, juntamente com a pessoa que praticou a conduta, né? Claro. Percebam então que o crime omissivo impróprio pressupõe a existência do chamado garantidor ou garante. Essa pessoa é aquela que tem o poder e dever de agir, e a sua omissão dá ensejo à consumação de um crime comissivo. Vamos colocar isso para não perder, né? É aquela que tem o poder e o dever de agir. A sua omissão dá ensejo à consumação de um crime
comissivo. Mas, Paulo, e quem são esses garantidores? Simples. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal nos dá a resposta. O que diz o parágrafo 2º? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A, quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Percebam que o nosso Código Penal ele adota um critério legal, tá? Para definir o que é garantidor. Ou seja, é garantidor quem a lei define que é e ponto final. Vamos ver essas hipóteses aqui do parágrafo 2º. Na linha A, quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui, meus caros, o dever de agir decorre diretamente da lei. Podemos citar como exemplo o dever de cuidado dos pais para com os filhos, os policiais, os bombeiros, salva-vidas. O dever de agir, portanto, decorre da lei. Se podendo agir, essas pessoas não o fazem, respondem pelo crime ocorrido como se eles mesmos tivessem praticado. Imagine uma mãe que está com seu filho pequeno em um clube. A criança se joga na piscina, que é funda, e começa a afogar. A mãe percebe que ela está se afogando e nada faz, mesmo sabendo nadar. Com a morte da criança, essa mãe responderá pelo ocorrido como se ela mesma houvesse praticado a conduta. Ou seja, ela responderá por crime de homicídio na forma omissiva imprópria. Na linha B, nós temos quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Ou seja, alguém cuja obrigação não decorre diretamente da lei, tá? Por isso que o legislador coloca quem de outra forma, mas de uma relação contratual, por exemplo. Imagine uma babá que foi contratada para tomar conta de uma criança e a deixa sofrer algum acidente, podendo impedir esse resultado. Ou então um segurança privado contratado para trabalhar em uma festa. Reparem que essa obrigação não vem da lei, não deriva da lei. Por isso que ela difere da linha A. Por fim, na linha C, nós temos a seguinte hipótese. Quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, o próprio agente ele cria a situação de risco, portanto, ele deveria agir para impedir o resultado de um problema que ele mesmo gerou. Exemplo, eu sei que fulano não sabe nadar. E mesmo assim, eu empurro essa pessoa em um lago. A pessoa começa a se afogar. Eu, exímio nadador que sou, poderia muito bem pular no lago e salvar fulano. Mas eu não faço nada. Eu não quero molhar minha roupa é nova, comprei lá na C&A, não vou molhar, não quero estragar minha roupa. Eu respondo, portanto, pelo homicídio, no caso de morte dessa pessoa. Uma última observação antes de finalizarmos nosso vídeo de hoje e vocês poderem curtir o sábado em paz. Reparem que o dispositivo fala que a omissão ela é penalmente relevante quando o agente devia ir, podia agir. O legislador ele deixa bem claro que só será punido aquele que poderia agir. Ele não quer formar nenhum super-homem ou Homem-Aranha. Imaginem que você é o único policial de uma pacata cidade do interior. Numa bela noite de sábado, chega um grupo de 30 homens fortemente armados que vão praticar um assalto ao Banco do Brasil da cidade, né? Que o que praticamente tem em toda a cidade é um Banco do Brasil. Claro que você não vai ser obrigado a, nesse caso, enfrentar sozinho os 30 bandidos fortemente armados, tá? A não ser que você seja o John Wick maranhense. Fazer isso seria o quê? Um suicídio. Portanto, nessa situação, ao deixar de agir, você não será punido na forma omissiva imprópria. O que fazer nessa situação maldita, né? Chama o reforço e espera eles chegarem, né? Enquanto isso, fica lá acompanhando o assalto, tomando uma coquinha bem gelada, tá? Você não vai sozinho enfrentar 30 bandidos fortemente armados, não é isso que o legislador ele quer quando cria a figura do garantidor ou do garante.
Beleza, pessoal? Vamos ficando então por aqui. Vocês já sabem, os trâmites legais é curtir, comentar, compartilhar, se inscrevam no canal, tá bom? Me ajudem a espalhar para o mundo inteiro o quão maravilhoso é o direito penal. Tá joia, pessoal? Valeu, obrigado e até semana que vem.